Nas ruas estreitas e iluminadas de Lisboa, uma atmosfera mágica pairava no ar. A cidade, com suas calçadas de pedras desenhadas e fachadas coloridas, parecia respirar histórias de amor e aventura. No meio desse cenário encantador, caminhavam Sofia e Miguel, uma jovem dupla que compartilhava não apenas um profundo afeto, mas também uma curiosidade insaciável por explorar os segredos ocultos da capital portuguesa. Naquela manhã, o sol suave de inverno envolvia Lisboa em tons dourados. O casal decidiu iniciar sua jornada pelo icônico bairro de Alfama, um dos mais antigos da cidade. Subindo por ladeiras íngremes e atravessando becos sinuosos, sentiam-se transportados para um mundo onde o tempo parecia ter parado. Cada esquina revelava uma nova descoberta, azulejos antigos adornando paredes, roupas coloridas secando ao vento, e o som melancólico de um fado ecoando ao longe. Guiados pelo aroma irresistível de café e pastéis de nata, encontraram um pequeno café escondido, entre duas casas centenárias. Enquanto saboreavam a doçura cremosa do pastel, seus olhares se perderam na vista para o rio Tejo, onde barcos balançavam suavemente nas águas brilhantes. A paisagem, marcada pela ponte 25 de Abril ao fundo, era tão serena que parecia uma pintura. Com a tarde avançando, decidiram explorar o castelo de São Jorge, que se erguia majestoso no topo de uma colina. Ao atravessarem os portões antigos e caminharem entre as muralhas, podiam sentir o peso da história sob seus pés. Do alto, Lisboa se estendia como um mosaico vibrante, com telhados vermelhos contrastando com o azul infinito do céu. Entre as torres do castelo descobriam pequenos detalhes, inscrições antigas nas pedras, árvores que pareciam ter testemunhado séculos de vida, e gatos preguiçosos aquecendo-se ao sol. Ao descerem, seguiram pelo bairro da Baixa, onde os elegantes edifícios do século XVIII os conduziam até a Praça do Comércio. Ali, a grandiosidade do arco da Rua Augusta parecia abraçá-los, enquanto o rio Tejo refletia os últimos raios de sol do dia. Naquele momento, sentiam-se profundamente conectados não apenas entre si, mas também à alma vibrante de Li. À medida que o dia se transformava em noite, Lisboa começava a revelar um novo rosto, iluminado por lanternas amareladas que projetavam sombras dançantes nas ruas de pedra. Sofia e Miguel sentiram-se atraídos pelo chamado silencioso do bairro do Chiado, onde a cultura e o charme boêmio encontravam a elegância da cidade. Caminharam pelas ruas movimentadas, onde livrarias antigas dividiam espaço com boutiques modernas. Pararam por um instante diante da estátua de Fernando Pessoa, cuja presença parecia convidá-los a contemplar as histórias não contadas que fluíam pela cidade. Os sons do cotidiano lisboeta, risos, o tinir de xícaras de café e o murmúrio de conversas, misturavam-se ao suave toque de um músico de rua que tocava guitarra portuguesa. Guiados por uma curiosidade espontânea, o casal seguiu até o elevador de Santa Justa. Subiram até o mirador, onde Lisboa se estendia diante deles como um mapa vivo, pontilhado de luzes brilhantes. Do alto, o casario ganhava um encanto ainda mais especial, e o ar noturno trazia consigo o aroma salgado do Tejo misturado ao perfume floral das árvores que decoravam as praças. Decidiram então aventurar-se até o cais do Sodré, onde a energia da noite pulsava com intensidade. As fachadas coloridas, decoradas com murais vibrantes, refletiam o espírito descontraído da área. Ao passarem pela rua cor-de-rosa, sentiam a vibração da música e das risadas que escapavam dos bares e restaurantes. Apesar da agitação ao redor, encontraram um pequeno banco junto ao rio, onde puderam se isolar brevemente do mundo. O Tejo, iluminado pela lua cheia, parecia sussurrar histórias antigas aos ouvidos atentos dos dois. Ali, enquanto a água corria suavemente, perceberam que Lisboa era mais do que uma cidade. Era uma coleção viva de momentos, um lugar onde cada esquina guardava uma memória, cada rua oferecia uma surpresa e cada instante era uma oportunidade de conexão. Quando o relógio marcava quase meia-noite, decidiram caminhar até o Mosteiro dos Jerónimos. Mesmo àquela hora, o local emanava uma tranquilidade majestosa.
As paredes de pedra trabalhada, banhadas pela luz suave da noite, pareciam respirar segredos de séculos. Ali, sob a imponência das arcadas e o céu estrelado, sentiam-se pequenos, mas ao mesmo tempo infinitamente conectados com o tempo e o espaço. O amanhecer trouxe um novo dia em Lisboa, com o sol dourado se erguendo suavemente sobre o Tejo, iluminando as fachadas coloridas e dando vida às sombras da noite anterior. Sofia e Miguel, ainda encantados pela magia da cidade, decidiram começar o dia de maneira tranquila, explorando os arredores de Belém. Caminharam pelo jardim da Praça do Império, onde fontes murmuravam suavemente e flores de inverno tingiam o cenário com delicadeza. O ar fresco da manhã era revigorante e cada passo os levava mais perto da Torre de Belém, aquele ícone da arquitetura manuelina que parecia emergir das águas como uma sentinela do passado. O casal admirou os detalhes esculpidos na pedra, imaginando os navegadores que, séculos antes, haviam partido dali para desbravar o mundo. Depois de explorar a torre, continuaram sua caminhada ao longo do rio, onde pequenos barcos de pesca balançavam tranquilamente. Pararam em uma pequena banca de rua e compraram castanhas assadas, cujo aroma doce e defumado preenchia o ar. Sentaram-se em um banco com vista para o Padrão dos Descobrimentos, aquele monumento imponente que homenageava os exploradores portugueses. Enquanto saboreavam as castanhas, Miguel apontava para as figuras esculpidas, contando a Sofia histórias que havia aprendido sobre Vasco da Gama e outros heróis marítimos. À medida que o sol subia no céu, decidiram visitar o Mosteiro dos Jerónimos novamente, desta vez com a luz do dia revelando todos os seus detalhes magníficos. Percorreram o claustro em silêncio, sentindo a paz que emanava do lugar. As colunas intricadamente esculpidas pareciam contar histórias de um tempo em que a fé e a aventura guiavam os sonhos de uma nação. Na igreja, as abóbadas altas e os vitrais coloridos criavam um ambiente quase místico, e eles aproveitaram o momento para refletir sobre a beleza das jornadas compartilhadas. Mais tarde, o casal fez uma parada obrigatória na famosa pastelaria de Belém, onde os autênticos pastéis de nata os esperavam. O sabor da massa folhada crocante e do creme doce era indescritível, como se o próprio espírito de Lisboa estivesse presente em cada mordida. Com as energias renovadas, voltaram ao centro da cidade, agora em direção ao Parque Eduardo VII. De lá contemplaram a vista panorâmica que se estendia até o rio. A brisa fresca brincava com os cabelos de Sofia enquanto Miguel segurava sua mão, ambos imersos na serenidade daquele momento. Lisboa parecia sussurrar ao casal, como se a cidade fosse cúmplice de seu amor e sua aventura. Com o cair da tarde, Sofia e Miguel sentiram um impulso de explorar algo novo, algo que os levasse além das fronteiras da cidade. Decidiram embarcar em uma curta viagem de trem até Sintra, uma vila encantada escondida entre colinas verdejantes, conhecida por sua aura de mistério e romantismo. Ao chegarem, foram recebidos pelo ar fresco e levemente úmido das montanhas, que trazia consigo o aroma das florestas de pinheiros e eucaliptos. Sintra parecia um lugar saído de um conto de fadas, com palácios coloridos emergindo das colinas e pequenas ruas de paralelepípedos serpenteando entre casas antigas. Miguel, com o mapa em mãos, sugeriu que começassem pelo Palácio da Pena, aquele monumento icônico que parecia uma joia coroando a montanha. A subida foi longa, mas recompensadora. Passaram por trilhas sombreadas, onde o som das folhas balançando ao vento criava uma trilha sonora natural. Ao chegarem ao palácio, ficaram deslumbrados pela explosão de cores, amarelo vibrante, vermelho intenso e tons suaves de azul. Enquanto exploravam os terraços e mirantes, a vista panorâmica os deixou sem palavras. De lá podiam ver o oceano ao longe e a imensidão das florestas que cercavam a vila. Era como se estivessem no topo do mundo, isolados de tudo, envoltos apenas pelo presente. Depois de passar horas no palácio, decidiram descer em direção ao centro histórico de Sintra, onde se deixaram levar pelo charme das pequenas lojas de artesanato e confeitarias locais.
Entraram em uma pequena loja que exalava o cheiro de travesseiros de Sintra, um doce tradicional feito com massa folhada e recheio cremoso. Sentados em um café ao ar livre, saborearam os doces enquanto assistiam ao ritmo tranquilo da vila. A última parada do dia foi a Quinta da Regaleira, um lugar envolto em mistério e simbolismo. Caminharam pelos jardins labirínticos, onde fontes, grutas e torres escondidas pareciam revelar segredos a cada curva. No famoso poço iniciático, desceram os degraus em espiral, sentindo-se transportados para um mundo subterrâneo, quase mágico. Lá embaixo, a luz filtrada criava padrões hipnotizantes, e eles se perguntavam quantas histórias aquele lugar já havia testemunhado. Com a noite caindo, Sofia e Miguel retornaram a Lisboa. No trem olharam pela janela, vendo as luzes da cidade ao longe se aproximarem novamente. Sintra havia deixado neles uma marca profunda, um lembrete de que o amor e a aventura andam de mãos dadas. No dia seguinte, Lisboa os recebeu novamente com seu ritmo vibrante, mas Sofia e Miguel sentiram que ainda havia muito para explorar além dos limites da cidade. Inspirados pela beleza do litoral português, decidiram aventurar-se em direção a Cascais, uma charmosa vila costeira conhecida por suas praias douradas e atmosfera relaxante. Pegaram o trem na estação do Cais do Sodré, cuja rota serpenteava ao longo do rio Tejo, gradualmente se abrindo para o Oceano Atlântico. A viagem foi uma experiência por si só. As águas cintilantes do rio se fundiam com o horizonte, e pequenas aldeias pescatórias apareciam como pontos pitorescos ao longo do caminho. Chegando a Cascais, o som das ondas os cumprimentou. O aroma do mar misturava-se com o leve perfume de flores que decoravam as praças da vila. Caminharam até a Praia da Rainha, uma pequena enseada cercada por rochedos, onde puderam sentir a areia macia sob os pés e a brisa fresca no rosto. Ali sentaram-se por um momento, apenas observando o vai-vém das ondas e os barcos que balançavam suavemente no porto. Depois de um tempo relaxando, decidiram explorar a vila a pé. As ruas de Cascais eram cheias de vida, com mercados de artesanato, cafeterias ao ar livre e lojas coloridas que ofereciam produtos locais. Entraram em uma pequena mercearia onde compraram pão fresco, queijos e um vinho local, planejando um piquenique especial. Com os itens em mãos, seguiram para a Boca do Inferno, uma formação rochosa dramática onde o mar batia com força, criando sons profundos e ecos que justificavam o nome do lugar. Escolheram um local mais afastado, onde puderam se sentar e apreciar o espetáculo da natureza enquanto degustavam os sabores simples mas deliciosos que haviam comprado. O contraste entre a força do oceano e a tranquilidade deles era quase poético. Com o sol começando a descer, decidiram dar um último passeio de bicicleta pela ciclovia que conectava Cascais à Praia do Guincho. O trajeto era repleto de vistas deslumbrantes, falésias íngremes, vegetação nativa e o mar infinito que refletia os tons quentes do pôr do sol. Quando chegaram à praia, o vento forte e as dunas de areia criaram um cenário selvagem, mas incrivelmente belo. Ficaram ali por um tempo, sentindo-se pequenos diante da vastidão do oceano. Ao retornarem a Lisboa, já sob o céu estrelado, sentiram que o dia havia sido perfeito. A vila de Cascais, com sua simplicidade e beleza natural, havia-lhes dado memórias que jamais esqueceriam. Naquela noite, enquanto descansavam em um pequeno apartamento no coração do bairro da Graça, refletiam sobre como cada lugar que visitavam parecia sussurrar algo sobre eles mesmos, fortalecendo o vínculo que compartilhavam. No dia seguinte, Sofia e Miguel decidiram que queriam encerrar sua aventura portuguesa em um lugar que simbolizasse a harmonia de sua jornada. Escolheram visitar o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde a Terra encontra o infinito do oceano. A viagem de ônibus desde Lisboa, passando por paisagens pitorescas, parecia um prelúdio para um grande final. Ao chegarem, a vista impressionante os deixou sem fôlego. Penhascos altos desciam abruptamente até o mar agitado, e o vento carregava o aroma de sal e liberdade.
No topo da falésia, um monumento de pedra com a inscrição "Aqui, onde a terra se acaba e o mar começa", resumia a grandiosidade do lugar. Sofia e Miguel sentaram-se em uma clareira gramada perto das falésias. Não disseram nada, o silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Observando a vastidão do oceano, perceberam que viagens como aquela não são apenas sobre os lugares visitados, mas também sobre o que se descobre um no outro. Sofia sentiu Miguel entrelaçar sua mão na dela. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Todos aqueles dias, as ruas estreitas de Alfama, os palácios majestosos de Sintra, as praias tranquilas de Cascais, formavam uma história sem fim. Cada passo, cada curva os conduziu não apenas a novos lugares, mas mais profundamente à essência de seu amor. Quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz quente e alaranjada sobre o oceano, Sofia e Miguel decidiram marcar simbolicamente o fim da jornada. Com pequenas pedras encontradas na falésia, formaram um coração, que seria um lembrete daquela aventura especial. Sabiam que, embora estivessem deixando Portugal, o espírito daquela viagem os acompanharia para sempre. No caminho de volta a Lisboa, a cidade os recebeu uma última vez com o brilho de suas luzes. Sentiam que um dia voltariam, porque Portugal, com suas ruas encantadoras, aromas e sons, tornara-se parte de sua história. Mas o mais importante era que, em meio a tudo isso, encontraram a si mesmos de uma forma mais profunda e consciente. Sua aventura portuguesa havia terminado, mas, em seus corações, era apenas a primeira página de uma história maior que estavam prontos para escrever juntos.